Queridos, que bom é poder estar com vocês mais uma vez nesta quinta-feira, momento de devocional. Vamos mais uma vez refletir sobre a palavra de Deus, que o Senhor alimente, inspire e traga a palavra ao nosso coração. Diz o texto na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O texto diz que o próprio Cristo leva em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Pelas feridas de Jesus nós fomos curados. E Pedro continua dizendo, pois nós éramos desgarrados como ovelhas, mas quando convertidos ao pastor e bispo das nossas almas, aí sim nós teremos vida e vida em verdade. Pedro ensina que Cristo tomou sobre si as nossas transgressões, como disse o profeta Isaías, enquanto sofria morte e morte de cruz. Ele realiza aquele sacrifício perfeito, morrendo pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ressurgir agora em uma vida justificada, ressurgir como nova criatura, justificados por Deus para viver segundo a justiça de Deus. E felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, é o que Jesus diz para nós, porque Cristo é a própria justiça de Deus. Se vivemos para Ele, também viveremos com Ele. Isso acontece quando nós deixamos de andar como ovelhas desgarradas, perdidos, quando nós resolvemos andar com Cristo, quando nós nos convertemos ao verdadeiro pastor e bispo de nossas almas. Nós vivemos um tempo onde pessoas admiram profundamente pastores, bispos, e eu quero dizer para você, ser amigo de um líder, de um pastor, de um bispo, não há problema algum, mas muitas vezes nós encontramos pessoas verdadeiramente idolatrando pastores e bispos. Pastores ou pastoras e bispos são homens e mulheres, na verdade, como qualquer outro ser. Nós não nos convertemos a estes pastores. Se nós nos convertemos a um pastor ou um bispo desses seres humanos como nós estaremos falidos, fadados ao insucesso, fadados a não ter salvação, porque a nossa conversão verdadeira deve ser a Jesus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Devemos ter, sim, os líderes, nossos líderes, como referência, aliás, desde que eles vivam uma vida em santidade, que sejam homens e mulheres retos, que vivam aos pés do Senhor, de tal maneira que eles possam nos inspirar, para que andemos também com Cristo. Mas jamais viver a vida idolatrando pastores, pastoras, bispos, porque essas pessoas são amigos, são líderes, mas não são salvadores. Salvador é Jesus. O único pastor de verdade das nossas almas é o Senhor. Não vamos colocar ninguém no lugar de Cristo. Nós não vamos longe quando colocamos a nossa esperança nas pessoas. Jesus é o nosso grande pastor. Sua glória a ninguém ele dá. Ninguém pode roubar a sua glória, ninguém pode substituí-lo, porque ele é insubstituível, ele é único. Somente Jesus pode nos trazer salvação. E quando nós olhamos para esse texto onde Pedro fala sobre
Jesus como pastor e bispo das nossas almas, nós vemos ele dizendo de forma muito clara que foi Jesus quem tomou sobre si as nossas transgressões, que o castigo que coube a ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Que nós possamos olhar para Cristo tendo o caráter do Senhor, para que nós possamos não andar pecando, abrindo a boca com enganos, porque nenhum engano foi encontrado na boca do Senhor. Que possamos, quando insultados, fazer como Jesus fez, não revidar. Que em sofrimento, fazer aquilo que Jesus fez, não fazer ameaças, mas andar sempre como Jesus andou, entregue àquele que julga com justiça. Porque o único que julga com justiça é o Senhor nosso Deus. Que assim o Senhor nos abençoe e eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Momento onde nós temos a certeza de que Tu estás no controle da nossa vida, que Tu és o nosso pastor e bispo, que nós queremos, Pai, andar sempre olhando para Jesus, tomando Jesus como aquele que nos ensina, que não devemos revidar, que não precisamos andar ansiosos, que precisamos tão somente para entender que Tu és aquele que julga com justiça. Que possamos andar em caminhos retos, buscando a Tua justiça, ó Pai. Que assim o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.